Olá, sejam todos bem-vindos. Nós aqui decidimos meio que de última hora, fazer uma novena de Natal. Nós já íamos fazer essa novena de Natal como de costume, mas existe a possibilidade, na verdade, de nós fazermos ela ao vivo. Por que não então fazê-lo? Por que não pensarmos juntos esses 9 dias que antecede o nascimento do menino Jesus? Só para as pessoas entenderem, né, a simbologia da novena, né, esses 9 dias, remonta muitos anos na história da igreja. Não é de hoje que a igreja faz novena. Só para a gente ter um pouquinho de noção, a novena ela vai surgir na história da igreja a um passado distante, quando você tinha, por exemplo, ali, há muito tempo atrás, né, a espera do nascimento de Cristo. Então, a novena, esses 9 dias, tem esse significado, tem esse simbolismo, né? 9 meses de gestação. 9 meses de espera. E como o Natal é importantíssimo para todos os cristãos, nós iremos então, ao longo de 9 dias, sempre às 10 horas da noite, realizar esta novena de Natal, onde no primeiro dia nós vamos passar por cada personagem ali do presépio, por cada momento da história do nascimento de Jesus. E nesse primeiro dia a gente então vai contemplar quando o anjo anuncia a Maria a sua gravidez. Né? O importante é que a live vai ficar gravada, então você consegue depois assisti-la. Né? Amanhã tem o segundo dia, depois tem o terceiro, o quarto, então você consegue acompanhar os dias, caso você perca algum ou prefira fazer no horário que bem achar melhor. Lembrando que ela termina no dia 24, véspera de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher, com a alma pura e o coração generoso e sincero, a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Natal começou no coração da Virgem Maria. Hoje, neste primeiro dia de preparação para o Natal, depois de nós lembrarmos que estamos na presença de Deus, que sorri para nós e nos quer falar ao coração, ficaremos olhando hoje atentamente com os olhos e com a imaginação para a figura de Nossa Senhora, que está no presépio tão bela. E procuraremos ver o seu coração, que é o lugar onde o Natal amanheceu e a redenção começou a despontar. Eu acho que será muito bom termos presente, nestes dias, que a novena é, acima de tudo, um tempo diário de recolhimento, de meditação, de oração. O Natal foi anunciado como uma grande luz, a que refulgia na noite do nascimento de Jesus, envolvendo os pastores. E creio que todos desejamos que neste ano a luz do Natal também nos ilumine com fulgores novos, até mesmo surpreendentes, que nos envolva no seu resplendor e fique como calor de vida nova dentro do nosso coração. Senhor, nós desejamos e pedimos isso. Queremos que neste ano o Natal deixe nos nossos corações uma luz nova de fé e um novo calor de esperança e de amor a Cristo e aos nossos irmãos. Pois bem, é com essa disposição que vamos dar início à nossa meditação. O Natal começou. Conta lá no Evangelho de São Lucas, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E continua dizendo o Evangelho de São Lucas, que ao entrar na casa dela, o anjo disse-lhe: Ave, ó cheia de graça,
o Senhor está contigo. Imaginam o que deve ter sido para Nossa Senhora ter escutado o anjo saudá-la. Imaginem o que deve ter sentido Nossa Senhora. A Virgem Maria era tão humilde que o elogio do anjo a deixou perturbada. Deve ter ficado vermelha, de vergonha. Perturbou-se ela, diz o Evangelho, com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Mas o mensageiro de Deus apressou-se a tranquilizá-la. Não tenhais receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e darás à luz um menino, a qual porás o nome de Jesus. Será grande e se chamará Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. É impressionante, vermos como que após anunciar a Maria que ela for escolhida por Deus como mãe, para ser a mãe de Deus, o anjo fica aguardando. O anjo espera com toda a delicadeza que ela desse a resposta. Porque Deus espera de livre e espontânea vontade o consentimento dos seus filhos. É tocante verificar como Deus ama e respeita a liberdade, como Deus ama e respeita esse dom que Ele nos concedeu. Porque sem liberdade, já dizia um grande santo, não se pode amar. Senhor, fazei que compreendamos que a liberdade é boa e santa, quando a usamos para escolher a verdade e o bem, mesmo que isso nos custe grandes sacrifícios, e que, pelo contrário, ela se corrompe quando a usamos só para servir ao nosso prazer, ao nosso interesse, ao nosso egoísmo. Ao anúncio do anjo, Maria respondeu dizendo sim. Um sim total a Deus. Um sim que ecoa pela eternidade, quando ela afirma: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas antes de dizer sim, Maria fez uma pergunta ao anjo: como se fará isso? Aqui, meus irmãos, nós temos duas palavras que na boca e no coração de Maria tem o brilho de uma estrela. A palavra como e a palavra sim. Que acham, se pensamos nela com calma e tentamos captar um pouco das luzes que podem trazer a nossa alma. Na verdade, o anúncio do anjo e a resposta de Maria entende-se bem quando se sabe, como nós já sabemos, que Maria tinha consagrado a Deus todo o seu ser, o corpo e a alma. O seu corpo ali era um templo puríssimo, reservado, virginalmente para Deus. E ao mesmo tempo que seu corpo era reservado completamente para Deus, sua alma era imaculada. Era a alma imaculada de Nossa Senhora, que estava sendo entregue sem reservas na mão do seu Senhor. A cheia de graça era toda de Deus. Quando Deus a contemplava, quando Deus a olhava, via-se a si mesmo refletido nela, como num espelho sem mancha e sem sombra. Que Maria nos ajude a ter uma alma pura, uma alma limpa, semelhante à dela. E sabendo dessa entrega virginal de Maria, compreendamos melhor que quando o anjo acabou de lhe comunicar que seria a mãe do Filho de Deus, a mãe do Altíssimo, era natural que ela perguntasse: como que se faria isso? Como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E é claro,
perguntou como, por isso mesmo. Porque era difícil entender que Deus a quisesse virgem e mãe ao mesmo tempo. Mas eu acho que também perguntou por outro motivo, muito bonito e profundo. Porque ela queria que fosse feita a vontade de Deus e não a sua vontade. Só que ela não entendia como isso ia ser feito. O como da Virgem Maria significava precisamente: Deus me pede isso. E eu não vejo a maneira de fazê-lo. Mas eu quero ver. Eu quero mesmo ver, né? Eu desejo abraçar com toda a minha alma, com todo o meu ser, com toda a minha vontade, o que Deus pede para mim. É por isso que eu pergunto, né? Como vai se fazer isso, meu Deus, se eu não conheço homem algum? E esse como de Maria foi uma pergunta de amor. E justamente isso nos faz lembrar com tristeza que essa mesma pergunta, essa mesma palavra, esse como, é pronunciada muitas vezes num sentido completamente contrário, como recusa do amor. Se Maria pergunta o como amando, quantas vezes nós não perguntamos o como sem amar? Infelizmente é assim, né? Muitas perguntas como só para tirar o corpo, para desculpar-se, para omitir-se, quando na verdade não querem dar, não querem doar-se, quando não querem amar. Que Jesus possa livrar-nos da covardia de fugir ao dever, de querer escapar das exigências difíceis, dos sacrifícios de amor. Dizia que muitas vezes, né, esse como é para tirar o corpo fora, é para sair da obrigação. E é, por exemplo, o caso da pessoa a quem Deus pede que dedique um pouco mais de tempo à oração, à formação religiosa, a colaborar com uma obra de serviço aos necessitados. E ela responde como. Mas é um como que, no caso, significa: como é que posso fazer isso se não tenho tempo? Como posso fazer isso se não tenho dom? Como posso fazer isso se eu não tenho tempo nem para mim? Na verdade, talvez o como do dia de hoje não seja um como de eu não consigo, mas um como de vontade. Né? Como o caso da esposa que pede ao marido que converse mais com um dos filhos, com o mais difícil. E como se ele quisesse esquivar disso, ele diz o quê? Como? É um como que ele mesmo explica quando acrescenta: mas como vou fazer isso se já tentei, se o garoto não me escuta, se além do mais você já sabe que não tenho jeito para essas coisas? É esse como do dia de hoje que a gente reflete. O como de Maria, que era o como do amor, frente ao nosso como, que é o como da negação, do tirar o corpo fora, de não cumprir o dever. Que Maria, nossa mãe, livra-nos dessa culpa, tira-nos dessa desculpa de não ter tempo e de não ter jeito. Por causa dessa desculpa, meus irmãos, muitas coisas boas ficam sem fazer, morrem antes de ter começado. Mas é claro que Maria ensina a maneira boa de perguntar esse como, que é das almas generosas, que acolhem com alegria tudo que Deus lhes sugere. E igualmente a sugere aceitando as solicitações dos familiares, dos amigos, dos colegas que precisam da nossa ajuda. Assim fez Maria. Seu coração estava ansioso para poder dizer sim, e como não compreendia, estava ansiosa para ver o como poderia concretizar isso. Eu gosto de ficar imaginando e meditando um pouco e repetindo o que se passava no coração de Maria, né? Deus pediu-me e aceitou a oferenda do meu amor virginal. Agora me pede para ser mãe. Eu amo muito e amo tudo o que Ele quiser. Deus sabe disso. E Ele também me ama. Por isso vai ajudar-me. Eu sei que Deus nunca abandona as almas de boa vontade. Foi isso que aconteceu. Deus não a deixou no escuro.
O anjo deu-lhe a resposta esclarecedora diante da pergunta do como do amor, do como do serviço, do como fazer. O que fala o anjo a Maria? O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer de ti se chamará Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e está no 6º mês. Ela quem chamava o estéril, porque nada é impossível a Deus. E aí Maria responde: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. De todo o coração, repleto de alegria, Maria disse: faça-se. Fiat. Sim. O como é respondido. Veja, perceba, né, como esse perguntar o como é diferente dos comos que nós colocamos no nosso dia a dia. Maria fez um primeiro ato de amor. E ao dizer sim, um segundo. Eu acho que na nossa vida o amor deverá seguir muitas vezes as etapas do amor de Maria. Com o coração bem disposto, teremos que começar primeiro por procurar e descobrir, sinceramente, qual é o melhor modo de amar a Deus e aos outros. E em seguida a essa resposta, né, uma vez esclarecido isso, devemos dizer sim. Um sim que será bem concreto, que será prático, porque o amor ou é concreto ou é uma ilusão. O sim do amor verdadeiro é concreto. E além disso, é sem reservas, sem condições, sem limites. É tão fácil opor reservas, é tão fácil negar o amor de Deus e do próximo. Nós dizemos: farei isso que Deus me pede só se eu gostar, se eu tiver vontade, se não for difícil. Maria não fez assim. Nós é que colocamos condições. Vou dar isso a Deus se Ele me conceder o que lhe peço. A gente faz comércio, a gente faz barganha, a gente faz troca. Vou ser amável com os outros lá em casa, se os outros forem amáveis comigo. Se não, não vou fazer nada. Nós é que fixamos limites e marcamos prazos. Vou ser fiel aos amigos enquanto for agradável andar com eles. Vou à missa, mas não sempre. Nada de obrigações. Claro que pretendo ser fiel aos meus compromissos, desde que não fiquem pesados. Santa Mãe Nossa, nós nos pedimos que nos ajudeis a responder a tudo que Deus nos pede com um sim total, com um sim sem restrições, com um sim sem limites. E o interessante é perceber no final da meditação desse primeiro dia, né, o quanto é possível se comover por esse sim de Maria que foi puro, sem reserva, sem comércio, sem nada em troca. Por quê? Porque foi total e foi para sempre. Ao longo da nossa vida, ela manteve esse brilho, ela manteve essa força e a mesma alegria em todas as circunstâncias, sejam nas fáceis, sejam nas difíceis, nas felizes e nas dolorosas, nas tristes, manteve-se. As dificuldades nunca anularam, nem enfraqueceram esse seu sim, que ela manteve desde o início, lá na anunciação do anjo, até o momento em que, ao pé da cruz, se unia ao sacrifício redentor do seu filho e ali permaneceu dizendo sim. Ela não era como eu. Ela não era como nós, que facilmente nas dificuldades vamos transformando o nosso sim em não, vamos transformando o nosso sim em talvez. Nas nossas próprias dificuldades,
nós vamos nos afastando. Maria é o contrário. Nas próprias dificuldades, ela via apelos de Deus, que a convidava a dizer um sim ainda mais forte, a ser mais generosa do que antes, mais humilde, mais desprendida, né? Mais caridosa, mais compreensiva. E tudo com a plena confiança de que Deus a chamara e que não deixaria de ajudá-la. Maria nunca se cansou de dizer sim, nem mesmo quando lhe custou sangue. Maria foi para o céu sorrindo, com o seu maravilhoso sim nos lábios e no coração. E foi esse sim que uniu o céu e a terra. No mesmo instante em que Nossa Senhora o pronunciou, o Verbo se fez carne no seu seio puríssimo. E esse Verbo que se fez carne habitou entre nós. Deus se fez criança por nós. O Natal começou a existir. O coração de Maria mostrou-nos hoje uma grande luz. Acho que tudo que se pode resumir numa belíssima palavra seria fidelidade. Vamos guardar na nossa alma o exemplo de nossa Mãe Santíssima. Vamos aprofundar nesse dia essa palavra fidelidade. Mais preciosa do que o ouro, e como fazia Maria, vamos meditá-la no nosso coração. Será este o nosso primeiro passo rumo ao céu. Será esse o nosso primeiro passo rumo ao Natal que se aproxima. Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso Verbo inefável e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que, seguindo o seu exemplo, abracemos humildemente a vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém.